Olá e sejam muito bem-vindos ao Linked Books. Eu sou a Cristina e este é o projeto literário que lê livros e autores que foram mencionados por outros livros e por outros autores. Hoje trago-vos um desses livros, que é A Gaivota, de Chekhov. Muito obrigada pelo vosso interesse neste vídeo sobre A Gaivota, de Chekhov. Vou-vos primeiro dizer como é que eu cheguei até esta leitura, relembrando um vídeo passado do livro Pequenas Contrariedades da Existência. Depois vou-vos falar um bocadinho sobre como é que foi a minha experiência de leitura, neste caso foi uma releitura de A Gaivota, e por fim vou-vos listar, vou-vos identificar todas as referências literárias que a Gaivota deixou para leituras futuras. Ora, como é que eu cheguei até esta leitura? Ou melhor, a esta releitura? Foi no livro As Pequenas Contrariedades da Existência que houve uma referência direta a esta peça de teatro de Chekhov. Para quem ainda não viu esse meu vídeo sobre o livro de Grace Paley, vou aqui relembrar esse momento. A primeira referência literária que eu identifiquei foi logo na página 9, no primeiro conto, que se chama Adeus e Boa Sorte, Goodbye and Good Luck. É um dos contos mais conhecidos desta autora e foi um dos meus preferidos também. Na página 9 há uma fala de um personagem que diz assim: Viu em A Gaivota há algumas semanas, Mr. Vlashkin, antes de começar a trabalhar aqui. Portanto, a referência não poderia ser mais direta, foi mesmo a esta peça A Gaivota, de Anton Chekhov. Anton Chekhov foi um poeta e dramaturgo russo dos finais do século XIX. É muito importante na história do teatro, uma vez que ele rompeu com as convenções teatrais da época. Esta edição belíssima da Relógio d'Água agrupa as 4 principais peças deste autor: A Gaivota, Três Irmãs, o Tio Vânia e o Ginjal. Logo quando este livro chegou cá a casa, eu li as 4 peças de rajada, porque eu tinha muita curiosidade em conhecer este autor, porque é muitíssimo conhecido e é usual vermos as suas peças em cena. Eu nunca fui ver nenhuma das peças encenada, nunca fui ao teatro ver realmente as peças e tinha muita curiosidade. Este livro foi uma oferta da minha querida amiga Silvéria Miranda. Eu vou-vos deixar aqui o link. Com certeza já conhecem o canal dela, mas eu vou de qualquer das formas deixar aqui o link. Mais uma vez, muito obrigada, Silvéria, por esta oferta. Logo quando eu o li da primeira vez foi incrível. E era agora o que eu vos queria dizer: é que a segunda vez que eu li a Gaivota ainda teve um impacto maior em mim do que teve da primeira vez. Falando um pouco desta peça A Gaivota, de Chekhov, sem revelar de que trata, ou seja, sem querer spoiler a vossa experiência futura, devo-vos dizer que isto é uma peça muito à minha medida. Há quem diga que não se passa grande coisa na peça, é verdade. Em termos da ação propriamente dita, não se passa grande coisa. O que é aqui central nesta peça e onde está a sua riqueza é na vida interior dos personagens, nos seus conflitos internos. Há aqui um conjunto de personagens muito interessante, muito diverso e muito bem construído. Pode parecer que é difícil fazer isto em teatro e é, mas nesta peça temos um acesso privilegiado ao mundo interno de cada um dos personagens, porque eles estão todos muito centrados em si mesmos, cada um com os seus conflitos internos, com as suas problemáticas individuais, com os seus conflitos existenciais, com as suas frustrações amorosas. E essas problemáticas individuais depois transpõem-se para a relação interpessoal e resultou aqui numa tragédia, apesar de em termos formais e pela classificação aristotélica do teatro será uma comédia, mas isso agora também não interessa nada. Em termos do conteúdo, o conteúdo é trágico, o conteúdo é pesado, mas é uma peça muito, muito, muito boa. E como disse, é mesmo à minha medida. Eu dei 4 em 5 estrelas e é uma peça de teatro que eu vos recomendo a leitura. Então, e agora que presentes é que Chekhov, na sua gaivota, nos deixa para leituras futuras? A primeira referência literária encontrada foi a outro escritor
e poeta russo do século XIX que se chama Nikolai Nekrasov. Foi na página 16 e diz assim: é capaz de chorar a ler um livro, pode recitar de cor todo o Nekrasov, cuida dos doentes como um anjo. Isto é uma fala do personagem principal, ou pelo menos o mais central desta peça, que é Treplev. Não é aqui identificada nenhuma obra, é apenas identificado o autor, Nekrasov. Eu andei à procura de edições em inglês ou em português deste autor, não encontrei. O mais acessível que encontrei, apesar de o meu francês ser muitíssimo pobre, é esta edição francesa chamada Le Gel au Nez Rouge. Vamos a ver como é que isso corre. Ainda na página 16 e na mesma fala de Treplev, ele diz: só ela é que tem de ser apregoada e admirada pelo seu desempenho extraordinário na Dama das Camélias ou na Embriaguez da Vida. Ora, aqui são mencionadas duas obras, A Embriaguez da Vida e A Dama das Camélias. Isto foi uma dor de cabeça, porque eu não consegui encontrar A Embriaguez da Vida em lado nenhum. Não sei que livro é e estou desconfiada que nem sequer existirá. É assim, já não é a primeira vez que apanho obras fictícias nos livros, não é? É normal os autores fazerem isso, mencionarem obras que não existem. O que eu nunca tinha visto é apresentarem uma obra real e outra fictícia. Neste caso, A Dama das Camélias, que é uma obra que todos nós conhecemos, e A Embriaguez da Vida. A Embriaguez da Vida nunca ouvi falar. Se alguém por acaso já ouviu falar, por favor, ajude-me a encontrar esta obra, mas eu realmente não encontrei. Fui até ler uma edição da Gaivota em inglês que está em domínio público para tentar apanhar o título em inglês e ser mais fácil então a minha procura. Mas não. O que acontece, incrivelmente, é que nem sequer essa obra está mencionada. Diz na Dama das Camélias, ponto final, só menciona uma das obras na edição inglesa. Portanto, eu não sei se isto foi aqui já acrescento da tradução, se foi algum corte na tradução inglesa, não faço ideia, só sei que não encontrei A Embriaguez da Vida. Se alguém souber, por favor, agradeço muito a vossa ajuda. Quanto à Dama das Camélias, de Alexandre Dumas Filho, é um livro que eu já li. Este é o filho de Alexandre Dumas, autor de Os Três Mosqueteiros, O Homem da Máscara de Ferro, etc. Eu, quando li este livro, fiquei incrivelmente bem impressionada. Eu adorei este livro, foi um 5 estrelas na altura, já foi há muitos anos. Foi um 5 estrelas para mim, foi daqueles livros mesmo que me impactaram enormemente. Mas, pouco tempo a seguir, li um outro livro chamado Manon Lescaut e tive uma sensação muito estranha porque parecia-me exatamente a mesma história que A Dama das Camélias, mas ainda melhor. Só não teve um efeito mais positivo em mim porque estava a ler a história pela segunda vez. Mas eu até fiquei com a sensação que se eu tivesse lido primeiro Manon Lescaut, seria esse livro o que eu daria 5 estrelas e não A Dama das Camélias de Alexandre Dumas Filho. Para além disso, fez também moça na opinião que eu tinha tido sobre a Dama das Camélias, porque comecei a interrogar-me: será que Alexandre Dumas Filho se teria inspirado um pouco demais na obra Manon Lescaut, uma vez que essa obra tinha sido escrita antes? Tudo isso faz-me recordar estas duas obras, A Dama das Camélias e o Manon Lescaut, de uma forma não muito positiva. Enfim, foi tudo muito confuso. Não foi das melhores experiências ler duas obras tão similares. Ainda bem que surge agora de novo A Dama das Camélias para releitura. Vamos ver como é que eu vou olhar para esta obra já há tantos anos passados sobre esta primeira experiência. E gostaria de dizer já sem o fantasma do Manon Lescaut, mas isso não vai acontecer porque eu não me esqueci. Mas vou tentar ir com a cabeça o mais limpa possível para esta releitura. O autor seguinte a surgir foi Guy de Maupassant. Surgiu primeiro na página 17, onde dizia: eu fujo disso como Maupassant fugiu da Torre Eiffel, que lhe oprimia os miolos com a sua vulgaridade. Primeiro surgiu só o autor, sem referência a nenhuma obra,
e depois na página 33 voltou a surgir com referência direta à obra Sobre a Água. Na página 33, num diálogo entre Nina e Arcádina, Nina pergunta: que livro é? E Arcádina diz: Maupassant, Sobre a Água, minha querida. Foi então aqui referido duas vezes o autor Guy de Maupassant e identificada a sua obra Sobre a Água. De seguida, na página 18, aparecem duas referências a dois autores de peso, Tolstói e Zola, e não tendo sido mencionada nenhuma obra específica, foi uma oportunidade maravilhosa para eu ir à minha estante buscar os livros destes autores que já estão encalhados há algum tempo e que eu quero ler. Ora, na página 18 diz assim: é engraçado, talentoso, mas depois do Tolstói ou do Zola, não apetece muito ler o Trigorin. Tolstói volta a ser mencionado na página 42, mas novamente sem nenhuma referência a nenhuma obra específica. Diz assim: engraçado, mas nem de longe se compara ao Tolstói. Então eu fui à minha estante procurar o que é que eu tinha para ler de Tolstói e encontrei este livrinho bem antigo. A encadernação já está muito gasta. É uma edição da Livraria Civilização. E o que eu sei sobre esta infância de Tolstói é que é uma novela entre a autobiografia e a ficção. O autor escreveu, tinha pouco mais de 20 anos e foi o primeiro livro publicado de Tolstói. Normalmente nós vemos este livro conjuntamente com a adolescência e a juventude. Infância, adolescência e juventude. São três novelas que normalmente são publicadas juntas e que são descritas como sendo meias autobiográficas sobre a vida de Tolstói. Eu para já só tenho a infância, vamos ver se depois dá vontade de ler as outras. Quanto a Zola, é um autor que eu gosto mesmo muito. Tenho aqui também uma edição muito antiga que eu tive de batalhar muito para a ter numa feira de rua, já não sei exatamente onde, mas sei que eu tive de regatear muito para trazer este livro para casa porque estava a um preço que eu realmente não queria dar. Achei esta edição muito bonita. A Taberna de Zola, ele tem tantos, não é? E faltam-me ler tantos, mas este era o que eu tinha agora na estante que me apetecia mais ler, portanto fica este a representar a referência que Chekhov deixou na sua gaivota. Depois apareceu aqui uma alusão a uma obra e um autor que me eram desconhecidos. Foi na página 21 e diz assim: no papel de Raspliev, ele era incomparável, melhor que o Sadovski. Estimadíssima, juro. Aqui tinha uma nota de rodapé que ajudou muito a identificar a obra e diz que Raspliev é um personagem da comédia O Casamento de Kretchinsky, de Alexandra Sukovó-Kobilin. Então eu encontrei esta edição em inglês e é a que fica para leitura futura. E quem é que ainda não tinha sido mencionado e que estava aqui a faltar? Pois já sabem, William Shakespeare, que aparece quase sempre. Eu já li Hamlet, mas não li esta edição. Li numa outra edição mais antiga. Estou com muita vontade de voltar a reler. Porquê? Porque Hamlet é uma das peças mais conhecidas e mais badaladas do autor, não é? Toda a gente fala de Hamlet, mas eu quando a li pela primeira vez não gostei assim por aí além. Não sei se foi por as minhas expectativas estarem muito elevadas, se o que foi, mas estou expectante agora para voltar a ler e voltar a formar uma opinião sobre Hamlet. Hamlet foi primeiramente aqui referenciado numa fala entre Arcádina e Treplev, que citavam Hamlet para falarem um com o outro. Diz Arcádina, citando Hamlet: viraste-me os olhos para o fundo da alma e vejo nela manchas tão negras e sangrentas, irremovíveis. E responde Treplev, também de Hamlet: porque vos entregastes ao vício e procurastes o amor no abismo do crime. Portanto, esta foi a primeira vez que Hamlet foi aqui mencionado. Depois, na página 23, falou-se em Shakespeare, onde diz: em mim habita a alma de Alexandre Magno, de César, de Shakespeare. E ainda na página 39 diz: eis que se aproxima o verdadeiro talento, com o seu andar a Hamlet. Está assim mais do que justificada a releitura da peça Hamlet de William Shakespeare.
Na página 41 há aqui uma alusão a um autor muito nosso conhecido, Nikolai Gogol. E às vezes tenho medo de que, de um momento para o outro, corram atrás de mim, me agarrem e me levem para o manicômio, como ao Poprichin. E diz aqui nas notas do rodapé que Poprichin é herói do conto Diário de um Louco de Nikolai Gogol. Eu já li Nikolai Gogol, mas não tenho nem li o livro Diário de um Louco. Parece-me ser bastante interessante e fiquei muito contente de ele ter aqui aparecido. Na página 42 surgiu uma obra que eu ando há anos para ler e nunca li, que é esta, Pais e Filhos, de Ivan Turgenev. E foi assim. Uma obra excelente, mas o Pais e Filhos de Turgenev é melhor. Portanto, é identificação direta à obra de Turgenev, Pais e Filhos. É um enorme clássico da literatura russa que eu nunca li e sinto-me em falha por nunca o ter lido, então fiquei muito feliz por ter aparecido aqui nesta lista. Turgenev volta a ser mencionado na página 73 e que diz: Ah, pois, Turgenev, que Deus ajude todos os desamparados. Então, nesta segunda alusão a Turgenev já não há uma obra identificada, mas já tinha sido anteriormente Pais e Filhos, um enorme clássico da literatura russa que eu sinto-me em falha por nunca ter lido, ainda bem que apareceu aqui. Na página 43 há uma alusão à Ilíada de Homero, através desta frase do personagem Trigorin, que diz: Ora, 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 uma quadriga, eu sou algum Agamemnon. Agamemnon, que é um dos grandes heróis deste épico da Ilíada de Homero, já aqui foi referido mais vezes. Já vos aqui falei que o meu livro preferido de todos os tempos é a Odisseia de Homero, que é vá, a segunda parte da Ilíada, e a Ilíada vai por arrasto. Portanto, são livros que eu adoro e que estou sempre pronta para fazer uma releitura. Na página 66 surge algo novo, que é sempre uma coisa que eu gosto muito que aconteça. Diz assim: Na sereia, o moleiro chama a si mesmo corvo, e diz aqui nas notas que A Sereia é uma tragédia em verso de Alexander Pushkin. Eu já ouvi falar muito sobre este autor, mas nunca li nada, nem sei nada sobre ele. Portanto, prevejo que possa ser uma aventura literária interessante de descobrir este autor. E por fim, na página 67, diz assim: É misterioso como Máscara de Ferro. Ora, o Máscara de Ferro é uma alusão à obra de Alexandre Dumas, agora o pai, o Homem da Máscara de Ferro, não é? Que toda a gente conhece a história, eu também nunca li o livro, mas vi o filme e é uma história muitíssimo conhecida. Não posso dizer que esteja entusiasmada com essa leitura, mas quem sabe pode revelar-se até uma excelente surpresa. E é tudo, foram muitas as obras que Chekhov deixou para leitura futura. Para ler todas, terei então que ler Nikolai Nekrasov, Le Gel au Nez Rouge, A Dama das Camélias de Alexandre Dumas Filho, Guy de Maupassant On the Water, Sobre a Água, Tolstói, A Infância, A Taberna de Zola, O Casamento de Kretchinsky de Alexandra Sukovó-Kobilin, Hamlet de Shakespeare, Diário de um Louco de Nikolai Gogol, A Ilíada de Homero, Pais e Filhos de Ivan Turgenev, A Sereia e O Homem da Máscara de Ferro de Alexandre Dumas Pai. Tenho assim aqui muitas leituras por fazer, espero que me continuem a acompanhar enquanto eu desbravo este caminho da literatura. Gostaria muito de saber se vocês já leram algum destes livros que eu aqui mencionei e se sim, o que é que acharam deles. Até ao próximo vídeo, desejo-vos excelentes leituras e até breve!